vamos, Mariana, vamos, vamos pra Jundiaí. Com todos, Mariana, vai, só comigo ela não quer ir. Vamos pra Jundiaí, com tudo, Marica, vai, só comigo não quer ir. Oi, vamos, Marica, vamos, vamos pra Jundiaí, com tudo, Marica, vai, só comigo não quer ir. Com tudo, Marica, vai. Então, Laroie, Exu e Mojubá, para que a gente consiga seguir certinho nessa caminhada, peço a bênção também da minha mãe Oxum, que eu possa aqui transmitir toda a nossa ancestralidade, e nesse lugar também eu peço a bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos e a bênção dos meus iguais. Você tem, por exemplo, em Jundiaí, na década de 1850, 85% dos trabalhadores das fazendas de engenho, nas fazendas de café e nos engenhos de açúcar eram escravizados. Os oficiais da Câmara abaixo assignados, e sendo aí todos juntos tratando sobre o bem comum deste povo, na mesma determinaram por compra do novo Pelourinho, pelo antigo ser caído e se achar podre. A atual Praça Rui Barbosa, em Jundiaí, de acordo com documentação do século XIX, comunicação que recebe a denominação de Largo do Rosário. Anterior a essa denominação, ele tinha a denominação de Largo do Pelourinho. A Igreja Nossa Senhora do Rosário, que é a sede da Irmandade do mesmo nome, que é um espaço muito importante de sociabilidade, de resistência das comunidades afrodiaspóricas. Um lugar de memória por conta da relação de materialidade, por haver nesse espaço despojos humanos de escravizados indígenas, africanos e afro-brasileiros. Há nesse espaço, que atualmente é chamado de Praça Rui Barbosa, um totem da prefeitura no qual informa a existência de um cemitério, mas não especifica que foi um cemitério de escravizados. Todas as atividades urbanas e rurais você tinha uma dependência, não é, da mão de obra escravizada, que era assim. Você tem, por exemplo, em Jundiaí, na década de 1850, 85% dos trabalhadores das fazendas de engenho, nas fazendas de café e nos engenhos de açúcar eram escravizados. O Barão de Jundiaí tinha pessoas escravizadas sobre a propriedade dele, na fazenda, lá onde ele morava, que é onde hoje é Itupeva, a fazenda dele era lá. Ele tinha, mas nessa propriedade não há comprovação histórica. Então o que a gente fala, esses porões eram para ventilação, foram feitos para ventilação do assoalho. Pode ser que tinham pessoas que foram escravizadas nessa propriedade? Sim, e provavelmente tiveram. A expansão cafeeira, ela não significou apenas uma mudança de ciclo econômico, mas ela também representou um momento em que muitas fortunas se formaram. Fazendas de café, de proprietários que nós ouvimos até hoje sobrenomes nos jornais, nas revistas e nos espaços de poder. Escravizados de outras províncias eram vendidos, foram comprados para virem para essa região do Oeste Paulista para poderem trabalhar nas fazendas de café. Não curiosamente, também é o momento onde a rebeldia escrava mais aumenta. O processo de transição da mão de obra escrava para mão de obra livre em Jundiaí, ele começa ali por volta da segunda metade do século XIX. A imigração italiana, ela vai se dar justamente nesse momento em que a crise da escravidão começa a se acentuar no Império. Então, se antes a gente estava falando de uma estrutura que era muito bem consolidada na sociedade, essa estrutura começa a se balançar
Então, se faz necessário pensar nessa transição. Então, muitos fazendeiros que eram escravistas, eles começaram a investir em colônias de imigrantes para poder fazer com que essa transição fosse se dando de uma maneira mais branda. Mas é mais ali para o final do século XIX, com a abolição da escravidão, ou pelo menos ali meados da década de 1880, que essa transição vai começar a acontecer de maneira mais profunda na cidade de Jundiaí e em outros territórios vizinhos. A última geração de escravizados, ela foi a maior parte das pessoas escravizadas ilegalmente. E assim, aí você tem registros no arquivo histórico aqui de Jundiaí de fugas de escravizados. Aí tem um documento que é da década de 1840, 1860, que é o registro, não é, da cadeia. E no registro da cadeia, a maior parte dos registros são de escravizados que fugiram. A própria existência do registro já é uma prova da resistência. Então, essas pessoas, eles fugiram, eles não aceitaram a condição da escravidão. Fugiu de Manuel da Silveira Franco Damasio, residente do município de Jundiaí, um escravo fula, de nome Gregório, oficial de alfaiate, com os signais seguintes: estatura regular, boa dentadura, tem no peito sinal de pancada e deve ter também sinais de ferros, gancho e grilhões, cara cheia, 17 a 18 anos, pode andar bem trajado. Quem apreender e entregar ao seu senhor, ou em Santos, a José Antônio da Silva Gordo, será gratificado. Jornal Correio Paulistano, 1871. Ele tinha, de acordo, 17, 18 anos. E pela descrição, ele já tinha fugido, porque ele já tem sinal no peito de acorrentamento. A população escravizada resistia e se rebelava. Então não era incomum revoltas acontecendo por todo o império, por toda a extensão territorial do país, fugas em massa, fugas coletivas, fugas individuais, processos de escravizados assassinando seus senhores. E fora isso, toda a resistência também por meio das mulheres, né? As mulheres que estavam ali se organizando dentro da Casa Grande, as mulheres que estavam auxiliando nesse processo de fuga. Então, uma população que sempre se organizou. Quando a gente está falando dessa transição do Império para a República, essa forma de resistência, ela se configura de uma maneira nova. Então, a gente vê jornais que eram escritos por pessoas negras, que estavam denunciando os casos de racismo que aconteciam, a exclusão, que estavam clamando por liberdade, clamando por direito ao lazer, direito ao bem viver, direito à vida. Essa história da resistência pelas fugas permaneceu na memória coletiva. Tanto que assim, né, tomara que chova hoje, da banda que eu vim, pra chuva apagar meu rastro, pra ninguém saber de mim. Então isso é um samba de roda de meados, sabe assim, da primeira metade do século XX, mas que traz essa história, né? Olha que chova hoje, da banda que eu vim, pra chuva apagar meu rastro, pra ninguém saber de mim, pra chuva apagar meu rastro, pra ninguém saber de mim, oh, pra chuva apagar meu rastro, pra ninguém saber de mim, pra chuva apagar meu rastro, pra ninguém saber de mim. Viver nessa cidade de Jundiaí não é fácil para as pessoas negras, porque ela traz outras tradições que não as nossas, também me fez referenciar sempre a nossa ancestralidade, como uma forma de luta, como uma forma de vivência, né? E até sobrevivência, porque em muitas ocasiões é isso que a gente faz, a gente acaba sobrevivendo, quando na verdade a gente só quer viver, a gente só quer existir, sem ter que resistir a nada. Crescer como uma pessoa negra em Jundiaí. Ser criança negra, ainda mais eu, né, que sou uma pessoa retinta, carrego comigo diversos atravessamentos. E esses atravessamentos, por óbvio, deixam sim sequelas, mas também fortalecem a pessoa que eu sou. Fui criada dentro de uma família preta, onde meus avós sempre se identificavam como tal.
e traziam essa referência para a gente. Então eu cresci sabendo sim quem eu era e muito mais que isso, qual era o meu lugar no mundo, que não era atrás de pessoa não negra nenhuma. Por exemplo, como eu era uma pessoa escura, na época que eu estudava numa instituição próxima de casa, onde eu fiz o ensino hoje fundamental, meu apelido era de lençol. E durante muitas vezes eu fiz esse enfrentamento. E já lá de pequena era tido como uma pessoa violenta, como era pessoa brava, né? Eu lembro que minha mãe sempre, quando eu estava no na idade pré-escolar, ela comemorava os nossos aniversários na escola, tanto o meu quanto dos meus irmãos. E esses aniversários, eles eram ricos de potências, né? Então aquilo nos aquecia o coração quando a gente estava ali. Mas sempre desse lugar de aprendizado. Vocês são pessoas pretas, devem se comportar de maneira correta, isso sempre veio de dentro de casa, devem se comportar de maneira correta, mas não precisam e não devem abaixar a cabeça para ninguém. E hoje eu consigo entender isso, né, que talvez muitas crianças que estavam ali vivenciavam essa mesma dificuldade. Então, quando crianças pretas estão junto, isso pode se tornar um pouco mais caloroso para o coração. Eu sou a Sara, tenho 76 anos e moro aqui em Jundiaí. Meus 15 anos fui trabalhar de doméstica, né? Eu trabalhava com a minha avó, que minha avó dava pensão, então eu fui criada com a minha avó trabalhando na pensão. Depois, com uns 15 anos, eu saí da casa da minha avó e fui trabalhar de doméstica. Trabalhei uns meses, depois eu voltei a trabalhar em outra casa doméstica e depois eu fui indo. Comecei a namorar, com 18 anos eu casei. Aí eu fui trabalhar, continuei trabalhando de doméstica. Depois que eu casei, criei as meninas e um dia me chamaram para trabalhar na prefeitura como auxiliar de serviço. Aí eu fui trabalhar de auxiliar de serviço, depois com o tempo eu falei, tinha concurso de merendeira, prestei concurso para merendeira, trabalhei 22 anos na prefeitura e com 60 anos eu aposentei. O processo de abolição, em nenhum momento ele foi um processo inclusivo. Ele foi um processo marcado por muita violência e muita contestação, né? Os escravizados eles foram muito atuantes durante a campanha abolicionista, diferente do que muitas pessoas acreditam. Os escravizados eles fizeram parte, eles não foram apenas sujeitos que estavam ali esperando as decisões serem tomadas por políticos brancos. É o momento da construção de políticas que se voltavam justamente a perseguir esse grupo, que era a população negra recém-liberta. Então, é o momento onde é criado um código criminal muito específico, que visava criminalizar as práticas dessa população, e aí as práticas a gente está falando desde a capoeira até práticas religiosas, e é o momento onde a lei da vadiagem também é criada. E a década de 1890 é uma década muito importante, porque é onde os primeiros clubes negros também começam a se formar, a se constituírem. E essa população negra recém-liberta, que havia sofrido, que estava sendo perseguida, ela vai se organizar a partir daí. É o momento de consolidação do associativismo negro, e em Jundiaí isso não é diferente. A gente tem como exemplo a criação do Clube 28 de Setembro, em 1895. A coragem daqueles homens que resolveram criar um local para os seus, por justamente não pertencerem e por uma sociedade que não permitia com que eles frequentassem outros espaços. O Clube 28 ele é um local de referência para a comunidade negra. Particularmente, ele me traz várias memórias afetivas, tem algumas lembranças de almoços, de bailes, tinha baile de carnaval, tinha festas de debutante, tinha
outras histórias que aconteciam e era sempre no espírito coletivo, né? As mulheres daquele clube, elas se juntavam aos homens também, que fundavam por um ideal comum, que era ter esse espaço de pertencimento da família negra. Mas nós nos conhecemos mesmo foi no 28 de setembro. Teve um baile dia 15 de agosto, teve um baile lá, e aí eu fui e ele também foi. Aí ele veio conversar comigo, primeiro veio o irmão dele, né, perguntou se eu tinha namorado, se eu não tinha, né, e conversamos, aí depois, na outra dança, ele veio me tirar para dançar, fez as mesmas perguntas, aí começamos, marcamos um encontro pro dia, foi no dia 15 de agosto, no dia 16 de agosto nós marcamos para encontrar, né, aí nos encontramos, começamos a namorar e até hoje estamos juntos. A importância do clube para mim é que meus avós, meus tios, ajudaram a construir o 28, né? E aí, como era só aquele clube, só o clube 28 de setembro que tinha para gente, né? Então, minha mãe, minha avó, meus tios sempre frequentaram lá, foram diretores, né? E nós fomos criados ali dentro. Nós estamos em 2025 e esse clube, ele completa hoje, 27 de setembro, 130 anos. Hoje tem baile, continuam frequentando, tudo de geração para geração, né? E já tinha os bailes que vinha gente de São Paulo, de Campinas, de Araraquara, de Sorocaba, tudo pro baile. Não adianta contar a nossa história sem que estejamos presentes. E essa é uma forma de garantir que a memória não seja apagada. O movimento negro jundiaiense, ele vem forte, ele constrói exatamente espaços como esse onde nós estamos, porque esse espaço África, ele é uma demanda da comunidade negra. Eu penso também que nós temos muitos aliados que buscam nessa luta para ampliação desses direitos, dessa igualdade de justiça social. Que eu me enxergo a partir dos meus dentro da cidade. Eu não acho que a cidade me enxergue da maneira como eu gostaria de ser vista, mas os meus me enxergam, pelo menos a maioria, e é a partir disso que eu me configuro enquanto sujeito. Eu vejo que a cidade de Jundiaí é uma cidade que ainda passa por um processo de apagamento muito grande da história negra. É uma cidade que reconhece muito a sua história e herança italiana, mas tem uma dificuldade muito grande de reconhecer a importância do negro. Quanto o negro se organiza a partir do que a branquitude oferece, ele vai continuar distante do seu propósito, da sua liberdade. Que o Sankofa é um símbolo adinkra africano que ele olha para o passado para você construir um presente diferente, pensando nesse futuro, né? E aquele ditado iorubá que ficou muito conhecido na voz do Emicida, mas ele que diz que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que somente jogou hoje, é nesse sentido de reconstruirmos histórias, de evitar que elas sejam apagadas e que pessoas sejam punidas por aquilo que elas defendem, quando buscam por equidade, igualdade e justiça social. Se os meus que vieram lá atrás não desistiram, que a abolição da escravidão, vou dizer da falsa escravidão, sequer era um ato impensado, porque só foi possível de 400 anos, quem sou eu para desistir neste meu tempo? Esses que vieram antes da gente pavimentaram esse espaço para que a gente estivesse aqui hoje. E é por eles que eu honro cada caminhada, sabendo que hoje eu sou a mulher do meu tempo, que vou gerar esse espaço para aqueles que virão no futuro. Se tem uma coisa que a população negra ela faz nessa cidade, é contribuir com a história, com o crescimento e com a economia do município de Jundiaí. Para falarmos do apagamento da memória da população negra, a gente tem que fazer esse exercício de olhar para a população branca também, que se orgulha de apagar a memória das ações com que fizeram com que as pessoas negras estivessem na situação de escravizadas. Quais foram as heranças escravocratas que essas populações insistem em apagar, para que não haja nenhum sentido à nossa demanda
por reparação histórica. Tudo isso que a gente vive respira África. Então, trazendo essa história ao conhecimento, principalmente das gerações mais novas, nós estamos fazendo com que essa memória não seja apagada. Porque Jundiaí, sim, é uma cidade que se orgulha em apagar memórias. E tem muita dificuldade em relevar aquelas histórias que não são contadas justamente pelo desconforto que elas trazem. O que tratam como direito das pessoas negras, na verdade, é pertencimento. Esse é o nosso tempo de retomada de tudo aquilo que nos pertence. A geração de pessoas negras que está vindo, ela vem bem mais forte, bem mais consciente também da sua história e da sua origem. Quem fala que eu ando só nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou um a mais, não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só, tenho em mim mais de muitos, sou um a mais, não sou só. 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 Mas não sou só mesmo.